Pessoal, a partir de terça-feira da semana que vem, nós iremos fazer lives diárias aqui no canal para discutirmos o conteúdo daquele livro que está sendo exposto pelo ET ali atrás, o E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, que foi um livro elaborado aqui no canal. Eu escrevi, mas vocês colaboraram de modo contundente, então muito obrigado pela colaboração de todos vocês. Para adquirirem esse livro, basta clicarem no link que está aqui na descrição, vocês serão redirecionados para a página da Amazon. Lá é só fazer o download da versão e-book ou comprar o livro impresso. O e-book ele é mais rápido porque você consegue ler imediatamente, ele custa apenas R$ 12,90. Para ler, também aqui na descrição você tem os aplicativos, o Kindle, como você vai baixar. Leia esse conteúdo, faça suas anotações, porque a partir de terça-feira nós iremos discutir esse instrumento de politização nesse momento que nós tanto precisamos. Se você quiser também contribuir com o livro, você pode ser um vendedor desse livro. Caso você indique para seus amigos, você pode receber uma comissão por essas vendas. Para saber todos esses detalhes, basta entrar em contato com o pessoal da editora Merak, o link está aqui na descrição. E depois que você comprar o livro, lembre-se de dar 5 estrelas e também de deixar uma resenha lá na página da Amazon, isso ajuda demais. Hoje à tarde eu fiz um comentário, agora falando sobre o assunto do vídeo, que o Carluxo ele ficou bastante chiliquenta depois que nós tivemos ontem na Avenida Paulista manifestações contrárias ao governo Bolsonaro e também manifestações em favor da democracia contra o fascismo. E o que eu tenho percebido depois que eu acabei de fazer o vídeo, eu comecei a olhar outras coisas, ver algumas notícias da internet e comecei também a dar uma folheada no meu livro, ver algumas coisas, preparando já para a live da semana que vem. E eu percebi que a população cansou. O Brasil simplesmente cansou de Bolsonaro. É um governo para a minoria. E nós não podemos deixar que aquela minoria raivosa acabe sufocando a maioria. E perceba que eu não estou falando de minorias sociais, porque essas pessoas elas precisam ter voz. Elas precisam, de fato, as minorias sociais, mulheres, negros, homossexuais, eles precisam ter voz. Porque a redução da desigualdade social ela é muito importante para que a gente possa prosperar como sociedade e também em termos econômicos. O que nós não toleramos mais é um governo feito exclusivamente para uma minoria. Porque Bolsonaro ele faz um governo segregatório. Ele governa exclusivamente para aqueles 30% que o apoiam desde abril do ano passado. Mais de um ano ele ainda mantém aqueles níveis de 30%. Mas a população, a maioria da população, simplesmente cansou. Não tolera mais, principalmente essa política do confronto de Bolsonaro. No livro, no capítulo 2, você vai entender um pouco melhor sobre essa política do confronto e nós vamos discuti-la na semana que vem. Mas basicamente o que consiste essa política do confronto? O Bolsonaro, desde a época que ele era deputado, e ele age como presidente igual ao modo como ele agia como deputado, ele precisa sempre ter um alvo, alguém para antagonizar. Foi a Maria do Rosário, foi o Jean Willis, era o Kit Gay, ele sempre precisa ter alguém, porque ele funciona dessa forma. Ele consegue destaque quando ele tem alguém para antagonizar, quando ele tem alguém para discutir, quando ele tem alguém para brigar. Foi assim que ele surgiu lá atrás no exército falando sobre bombas, pensando em atentados terroristas na cidade do Rio de Janeiro. Esse tipo de situação provoca polêmica e polêmica dá holofote, dá espaço, dá palanque para Bolsonaro. E ele continua agindo assim mesmo depois de eleito. Enquanto Bolsonaro ficava xingando a imprensa, enquanto Bolsonaro ficava xingando a esquerda, enquanto Bolsonaro atacava as instituições, até o início da pandemia, as pessoas elas toleravam o presidente. Sentiam ali, aqui e ali, um certo incômodo. Tanto que as pesquisas de aprovação mostravam 33% de bom ou ótimo, 33% de ruim ou péssimo e 33% de regular. Não concordo muito com o que Bolsonaro faz, mas vamos dar um tempo a ele. Até que veio a Covid-19. E com a Covid-19, o brasileiro percebeu. Não tem mais como manter Bolsonaro no poder. Não tem mais como manter esse presidente comandando o nosso país. As mortes estão aumentando. Algumas cidadezinhas do interior acham que não vai acontecer, estão passando despercebidas pelo vírus, mas muitas pessoas já começaram a sentir os impactos da pandemia, seja com demissões, seja com mortes, que é muito mais sério. Então as pessoas simplesmente cansaram, porque alguém que não traz soluções. Qual é o plano contingencial contra a crise? Nenhum.
O próprio Paulo Guedes fala, nós não vamos dar dinheiro para os pequenos empresários, porque dessa forma o país vai perder dinheiro. Nós temos que dar dinheiro para as grandes empresas. Isso foi revelado na reunião do dia 22. E Paulo Guedes segue isso à risca, porque o governo tem uma dificuldade imensa para liberar os R$ 600, o governo causa dificuldade imensa para dar crédito para as pequenas empresas, e aí o que acontece? As pequenas empresas são responsáveis pelos empregos do nosso país. É o mercadinho da esquina, é a lojinha do bairro, e aí o que acontece? Não tem crédito, demissões e você começa a ter problemas na economia. E o governo Bolsonaro não governa para essas pessoas. Muitos gostam de Bolsonaro, votaram e gostam de Bolsonaro. Muitas pessoas da classe C e D. Mas essas pessoas, elas são constantemente afetadas pelas políticas de Bolsonaro. E a população brasileira simplesmente cansou. A pesquisa do Datafolha, que divulgou esses resultados, né, mostrando que Bolsonaro ainda tem 33% de aprovação, mostrou outros dados interessantes. Primeiro, 70% da população, mais de 70%, reprovou a fala de Bolsonaro com relação ao porte de armas. A população não quer estar armada. 50% rejeita a presença dos militares no poder. Os militares eles se encalacraram de uma forma tão grande dentro do governo Bolsonaro que isso apenas prejudicou a sua imagem. Tanto que hoje o Rodrigo Maia falou que as Forças Armadas elas não estão se envolvendo com política. É uma parcela muito pequena das pessoas que estão no governo, mas a grande maioria das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão paralelos a essa discussão política. Eu ia falar politizados, mas isso pode ter uma conotação muito negativa. Tá? Mas elas não estão envolvidas com essa briga política promovida por Bolsonaro. E para piorar toda a situação do presidente, os brasileiros, eles sentem orgulho. A maioria dos brasileiros sentem orgulho do país. Mas elas estão cansados da situação. Mas eles estão cansados, ela, né, no caso a maioria, está cansada da situação do país. Então há um orgulho, há um sentimento nacionalista forte. Tanto que Bolsonaro, ele se embrenhou disso. Como você vai ver no livro, e daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, está aqui no link para que você possa comprar o e-book por R$ 2,90, muito barato, muito acessível. Você vai ver os valores bolsonaristas. E um desses valores é justamente o sentimento nacionalista. Deus, pátria e família. Pátria é um dos valores bolsonaristas, porque o brasileiro ele gosta do país. Tudo bem que uma parcela grande dos jovens poderia, se fosse possível, deixaria o país, como mostraram algumas pesquisas recentes, mas há um orgulho nacional. As pessoas elas sentem orgulho de sua pátria e o brasileiro sente o orgulho de ser brasileiro. Porque é especial, nosso país é um país especial. As pessoas têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, mas sempre conseguem dar o jeito e sempre há uma esperança de que o país vai melhorar. E essa esperança também deu alguns votos a Bolsonaro, porque ele também conseguiu capturar, sequestrar esse sentimento para si próprio e aí acabou trazendo muitas pessoas para si nas eleições de 2018. Mas a população ela tem orgulho do país, ela gosta do país e ela tem uma esperança. E ao ver que o Brasil hoje é o principal epicentro da Covid-19 no mundo, ao ver que hoje o presidente ele não governa para a maioria, ao ver hoje que o presidente não traz respostas palpáveis para a saída da crise, ao sentir que o presidente é também o responsável, na verdade ele é o grande responsável pelas mortes de Covid-19, a população se cansa. E precisava de uma pequena fagulha para atiçar, para despertar, para encorajar a população a se opor a Bolsonaro. O movimento começou ontem. O movimento vai começar a ficar cada vez mais forte. E aqui na internet já existe o movimento. Todos os vídeos do canal eu coloco Somos 70%. É o movimento que o Eduardo Moreira iniciou. E aqui no canal nós também somos favoráveis ao impeachment de Bolsonaro por conta da forma que ele lida com a Covid-19. E se você acha que esse é um movimento muito pequeno, acredite, esse é um movimento fortíssimo. Quando as pessoas estão engajadas, elas podem mudar muita coisa. Aqui no canal mesmo, durante o final de semana, o nosso livro ele ficou em segundo lugar nos lançamentos de ciências políticas e nacionalismo na Amazon. O nosso livro, na categoria de lançamentos na política, conseguiu superar, por algumas horas, mas conseguiu superar o livro do Eduardo Moreira. Nós somos 33 mil inscritos. Mas 33 mil pessoas engajadas mostraram que podem superar gigantes como o Eduardo Moreira, que tem milhares de seguidores, que já entrevistou o Lula, que já entrevistou o Ciro.
Então a sua força, o seu engajamento é muito importante nesse momento. Compartilhe Somos 70%, compartilhe o impeachment de Bolsonaro. O livro mostrou que o engajamento ele é fundamental e é possível, mesmo que nesse momento nós sejamos poucos, essa pequena quantidade ela vai aumentar cada vez mais. E é o seu papel, porque esse é o nosso país. E nós precisamos salvar vidas. Porque caso você se cale nesse momento, caso você fique sem se manifestar, você vai ser cúmplice, como o general Augusto Heleno, como o Weintraub, como o Carluxo, como os 33% que ainda apoiam Bolsonaro. Todos eles estão com as mãos sujas de sangue. Vão ter que passar o resto das vidas com as mãos sujas de sangue. E muitos deles vão ter o arrependimento de terem apoiado Bolsonaro, terem menosprezado a pandemia, e familiares vão morrer por conta disso. Muitas dessas pessoas que hoje aplaudem Bolsonaro vão chorar por causa do presidente. E que essas pessoas não sejam nós. Eu não quero chorar a vida de um familiar meu por conta das ações de um presidente. Por isso que o canal ele adotou essa postura um pouco mais militante, que não era a postura que nós adotávamos antes. Antes nós tínhamos uma postura bastante analítica. Não de modo imparcial, porque isso não existe. O livro está aqui para mostrar. Minhas análises não são imparciais, são racionais. Mas nesse momento é necessário nos posicionarmos. É necessário protegermos as vidas daquelas pessoas que nós amamos. E eu, pelo menos, não terei a culpa para o resto da minha vida pelas mortes dos brasileiros da Covid-19. E para que você não tenha essa culpa, se politize. Para que você também não tenha essa culpa, se posicione, somos 70%, impeachment já. E nós vamos continuar nos politizando. Adquira o livro, traga mais pessoas, porque o que vai acontecer? Olha só o que você vai fazer. Você vai comprar o livro, você vai ler e a partir da semana que vem nós vamos estudar juntos. E você vai compartilhar o link da live com outra pessoa que você conhece. E nós vamos politizar com esse trabalho de formiguinha, nós vamos politizar cada pessoa no nosso país. Olha só o exemplo também do Ciro Gomes. Ciro Gomes, o ano passado, o ano de 2019 inteiro, ficou aparecendo em eventos universitários, em rádios menores, e agora a todo momento ele consegue ter um espaço em um grande canal de comunicação. É um trabalho de formiguinha e nós vamos fazer isso. Ele até recentemente apareceu na Leda Nagli. Se você quiser, eu até posso fazer o comentário dessa entrevista. Achei que já estava um pouco saturado de Ciro Gomes, mas se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu faço a minha análise da entrevista do Ciro Gomes com a Leda Nagli, tá bom? Conto com a força de cada um de vocês, compartilhem o canal, comprem um instrumento que você ajudou a criar, isso é muito importante. Deixem também uma resenha, dê 5 estrelas e semana que vem nós vamos começar cada dia mais fortes no nosso estudo em conjunto para nós avaliarmos o livro e nos politizarmos cada vez mais. Conto com a presença de cada um de vocês, conto com o apoio de cada um de vocês e principalmente com o engajamento de cada um de vocês. Se Bolsonaro acha que ele vai ficar impune por todas as mortes que ele está causando, ele está completamente enganado. Porque é a partir do momento que a gente cansa que nós mudamos. E eu estou cansado. Você está cansado? A maioria dos brasileiros tem demonstrado que está muito cansado. Nós cansamos, presidente. E você não vai ter uma vida fácil. Você pode até continuar com a sua escalada genocida, mas nós vamos dificultar ao máximo que você leve consigo as vidas dos brasileiros. Esse é um movimento que está surgindo na internet e que o canal também faz parte. Se politize, compartilhe, traga mais pessoas, compre o livro, vamos nos politizar cada vez mais.